Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Eu sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Ah, bom. Isso aqui é o selinho, né, cara? Não posso perder o meu emprego. Somos pais para toda a vida de Ryan Patrick. Eric Kaique. E a voz da Maria Lina, de 2 aninhos, a minha princesinha, que ela diz, vovô Wilkie. Ai, me rebenta, eu me derreto todo. Tá domando o Shrek. Que isso, tá me chamando de Shrek, mulher? Será que eu sou um ogro? Não, pai de 4 homens, né? Era tudo assim, com militar, né? Aí Isso agora... porque eu não sou militar. Anda logo, levanta aí, não sei. Aí agora veio a menininha. E aí, como é que eu faço? Anda logo, senta. Não, Tudo pode, que ela pede, pode faz. né? Mas avô é pra isso mesmo. O pai educa, o avô dá moral. Queridos, eu queria fazer um convite para você, ainda que não é inscrito no canal. Inscreva-se no canal da Atitude TV. Se você ainda não segue as redes sociais, @Ministério da Família EBA, siga para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece no Ministério da Família EBA, que vem transformando vidas ao longo de 20 anos aqui na Igreja Batista Atitude. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, @Atitude Família Cast, siga também para ficar por dentro do que acontece aqui no Atitude Família Cast, de todos os episódios, de todos os convidados. Bom, hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Edilson Júnior. Vou deixar que ele se apresente e eu vou fazendo as perguntas ao longo aqui. Edilson, seja bem-vindo ao Família Cast. Obrigado, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Amém. Agradecer também a minha querida irmã Valéria pelo convite também, junto com vocês. Sou casado para sempre com a Lilian. E sou pai para toda a vida de 4 meninas. Nossa. E olha lá, time contra. É time contra, irmão. Então, aguardando agora a dádiva de Deus de ser avô, né? Ainda nenhuma das 4 é casada ainda, mas eu já até falei com a Lilian. Já estão namorando? Já. Uma tá namorando, a 19. Então tem uma 19, já está 16, preparando para casar, porque filho de 5. crente é assim mesmo. Começou a namorar, a gente vai falando, casa logo. E meu irmão, ó, já chega aqui e faz a entrevista. Aí, tá na igreja, não tá na igreja? Já faz a entrevista. É o caminho, é o caminho. É isso. Então, até falei com a Lilian, poxa, eu tô sentindo falta, já tô pensando, as crianças estão crescendo. Então, eu vou ser avô, eu quero ser pai de novo. Meu Deus. Aqui a fábrica fechou, não posso ser pai de novo. Então, Edilson, é um prazer, cara, ter você aqui. Hoje a gente vai falar daquilo que Deus te capacitou, né? Vamos falar sobre gestão, tecnologia, reforma tributária e propósito, né? Bom, existem empresas que prosperam. Então, a gestão, a tecnologia e esse propósito aí dentro do reino de Deus, como é que Deus te chamou para isso aí, cara? Você tem como falar para a gente sobre isso? Na verdade, desde muito novo, tem vários aprendizados aí no processo, né? Mas desde muito novo, eu fui criado dentro da igreja, minha avó, minha mãe, e desde muito novo eu tinha... O adolescente, ele tem esse desafio, né? De escolha do que vai fazer. Eu até hoje dou muita liberdade para as minhas filhas entenderem o que elas desejam, porque muitas das vezes a gente quer dar um direcionamento daquilo que a gente faz para os nossos filhos. E meu pai me dava liberdade, só que, de um outro lado, eu acredito que ele não comunicava bem o que ele fazia dentro de casa. E aí foi uma lição que eu carrego até hoje, né? Eu não trago para dentro de casa os desafios do meu dia a dia de trabalho, porque quando eu trago os desafios, às vezes os meus filhos estão vendo ali aqueles desafios como algo negativo e eu prejudico, às vezes até alguma habilidade que ele tem, eu bloqueio aquilo. E eu fui bloqueado, cara. Eu acabei cursando engenharia e fiz durante 2 anos engenharia. E o meu grande chamado sempre foi para contabilidade. Eu era um cara muito econômico. Então, meu pai me dava um dinheiro de mesada ali, ficava com aquele dinheiro o ano inteiro. E eu não gastava, até para comer eu era econômico. Então, eu e minha irmã comendo um biscoito
Eu olhava para ela assim, opa, já comeu metade. Eu tava no primeiro. Ou seja, Então, meu Deus já mundo era tinha te dado um dom diferente e tu não estava Exatamente. despertando para esse dom. Porque meu pai chegava em casa e o tempo inteiro ele chegava cansado, trabalhava final de semana, ele reclamava um pouco, né, do desafio do dia a dia. E eu Seu acho... pai, desculpa te interromper, seu pai exercia qual profissão? Contabilidade também. Então ele te bloqueou porque ele bloqueou. reclamava sobre a profissão e você falou: ah, então eu não vou querer ser isso, não, isso é quero. ruim. Ué, você O cara chega em vive casa... cansado, não tem tempo para família, tá desgastado, eu não quero isso. Nunca. Ninguém quer. Ninguém quer o que é ruim, as pessoas querem o que é bom. Então eu Mas falei, a gente também tem que elucidar as pessoas que ele fez isso inconscientemente, né? inconscientemente. Ele não tinha tem qualquer... culpa de fazer sobre Não. isso. Ele não foi ensinado, não teve conhecimento para isso, né? Nenhuma habilidade ali né, de comunicar isso, porque eu acho que é até um desafio, né, das escolas, comunicar sobre comportamento humano e sobre finanças. É um hiato muito grande que a gente tem hoje Verdade. na parte de infância e adolescência. E aí eu tive esse bloqueio, mas como meu pai ele tinha outras habilidades também boas, né, ele tinha esse lado um pouco, tinha esse déficit, mas ele tinha coisas boas. Qual era a coisa boa? E meu pai sempre foi um cara muito acolhedor. Então ele nunca, exatamente essa habilidade de permitir você raciocinar o que você quer ser, me permitiu refletir sobre o que eu fazia Ou seja, e voltar. Ele cumpria aquilo que Deus deu para ele e para todo ser humano, o livre-arbítrio, ele deixava você como filho também ter a tua escolha, né? O direito Orientação de escolha. com direito de escolha. E aí eu, 2 anos depois de fazer engenharia, eu fiquei bastante vezes reprovado, porque eu estava forçando uma coisa que eu não tinha era. aptidão pra E olha aquilo. que eu passei para a Universidade Federal Fluminense. Ou seja, Mas isso quando na você época, fez o concurso. um concurso, ou seja, Ok. muito difícil. Em 1999, passar em faculdade federal era muito desafiador, muito desafiador. Quando entrou nas partes específicas da engenharia, Nossa, Foi aonde Meu começou Deus. o teu martírio. meu amigo, vê 3 retas assim que eu só vejo o plano. O cara fala, olha para esse quadro que tem 4 retas aí. Ó, professor, Meu eu só tô irmão, vendo a mente 2. começou a variar, a viajar, né? Tu falou, meu irmão, Cara, onde é que eu tô? O que foi- eu tô fazendo aqui? Foi um caos para mim. E aí eu voltei pro meu pai, pedi ajuda. E aí essa consciência financeira me levou a entender que eu tinha que trabalhar. E aí meu pai já tinha uma empresa de contabilidade pequena. Tinha na época 2 pessoas trabalhando com ele. E aí ele tinha acabado de assinar um contrato. Então Deus faz as obras nos seus mínimos detalhes o tempo inteiro. A gente é que às vezes não está preparado para observar. E naquela assinatura de contrato ele precisava botar uma pessoa para trabalhar numa empresa que é até uma empresa de grande porte hoje, e a gente se orgulha muito de ter ajudado a construir essa empresa com muita gestão também, né? Que é o Grupo Motocar, uma concessionária de motocicleta que hoje é a número 1 do Brasil. Hoje a Motocar ela não se intitula só sobre motocar, mas ela tem diversos outros segmentos de atividade e de marca de motocicleta. Vende 8 mil motos por mês e na época quando a gente chegou não vendia nem 50. Então foram vocês que alavancaram o negócio deles. Exatamente. No caso, aí até então era só o teu pai. Meu pai, e ele tinha acabado de assinar o contrato. Ele falou, cara, vai lá dentro para me ajudar a tocar esse cliente, porque eu tô com um desafio lá. E aí, cara, era... Isso você cursando na universidade lá de engenharia. Na verdade, eu tinha largado a engenharia tinha e 2 parado. meses depois eu só queria trabalhar. Entendi. Eu pedi um emprego Ou pra ele. seja, tá sem trabalhar, teu pai falou, então beleza, vamos trabalhar. Trabalhar junto. E aí lá eu comecei, obviamente que não comecei ajudando de maneira direta, eu arquivava documento, mas na minha cabeça Ou eu tinha uma seja, coisa tava fazendo aquele, como é que é? O filho do patrão começa como boy, né? É isso aí. Pra poder ter o aprendizado lá de baixo, né? Não tem, ó, uma coisa que eu vou dizer para os espectadores aqui. Empreender não é só sobre dinheiro. Empreender é um dos principais pilares da tua função familiar, de tu educar teu filho. Por quê? Se tu tem um negócio para botar teu filho, para tu educar ele ali dentro, ajuda você no processo dele aprender o que é o dinheiro, dele aprender o que é uma atividade. E aí é onde você não pode se perder, de dar uma guarita para ele, no sentido de botar ele Ele num cargo maior Não. do que os outros. Ele Bota ele começa... para trabalhar, para ralar, ele vai aprender muita coisa bacana. Ele vai aprendendo tudo que é a área da empresa, né? esse Vai legado crescendo. Isso é importante. é muito engraçado que esse legado, a maioria de transporte, de empresa de transporte, eles ensinam os filhos lá de baixo, passa por um almoxerifado, mecânica. isso. O cara tem que entender Pintura, ou manutenção. mecânica, ou pintura, ou É a muito parte da difícil manutenção. falir, mas Exatamente. Peça. Então, o que teu pai Verdade. fez contigo foi isso. Ele te colocou lá, então vamos trabalhar, que aí o homem tem aí. que trabalhar, meu irmão. É Tem isso que aí. aprender. Aí tu entrou lá, e aí? Então, eu sempre tive um coração, assim, de querer servir. E fazer o que eu estava fazendo, dando o meu melhor. E aí foi isso que eu fiz. Se eu estava arquivando documento, eu fazia o meu melhor. Se eu estava indo autorizar uma emissão de nota fiscal, eu dava o meu melhor, tinha que voltar lá com aquele documento feito. E quando a gente dá o nosso melhor e serve as pessoas, a gente começa a ser notado. E aí eu comecei a ser notado não só pelo meu pai, mas também pelo dono da empresa,
que é automaticamente naquele momento que ele precisava de dados para tomar decisão e números, ele não tinha ninguém. E eu nem sabia o que eu estava fazendo para ele, tá? Muito da minha orientação veio também do dono da Motocar, o Marcos, que até hoje eu sempre cito ele em qualquer evento que eu vou fazer, parece e fala, cara, um dos meus mentores de vida foi o dono da Motocar. Tem que honrar o cara que, né, que Sem dúvida. vamos dizer assim, um pontapé inicial lá, né? Porque ele falava assim pra mim, cara, anota pra mim o quanto que vendeu todo dia de peça. Não sabia nem o que eu tava fazendo, mas eu queria sempre, 8 horas da manhã, estar com o relatório plano na mesa dele. Quanto vendeu de peça, quanto vendeu de moto. E era tudo muito manual. E eu, todo dia de manhã, tava com papel, todas as anotações que ele me pedia, prontos. Legal. Entendeu? E dali, cara, foi surgindo essa vontade de gostar, de entender, aí foi me despertando. Caramba, cara, que legal. Isso que eu estou fazendo é um pouquinho de contabilidade, é um pouquinho de análise patrimonial. Ou seja, é um foi em de cima daquilo que teu pai já exercia. Exato. Aí te deu o start, a virada de chave foi ali. Ou seja, eu já era com o coração inclinado para contabilidade. Quanto tempo depois de tu ter começado que despertou isso aí em você? Foi mais ou menos um ano depois. Um ano depois que eu volto, 2 anos de engenharia, 2001 eu começo a trabalhar, 2002 eu começo a faculdade de contabilidade. Ou seja, isso despertou em você e falou assim, cara, é isso aqui que eu gosto. É isso aqui, para mim, não é trabalho. Isso aqui é algo que eu gosto de fazer, eu sinto prazer. Demais. Eu falo com a Lilian, eu falo, Lilian, não se preocupa. Aquela vez fala, não, você está em cima vendo. Amor, isso para mim, olhar o número das empresas, é como jogar um videogame. Eu não jogo videogame, mas eu gosto de olhar o número. Te realiza, né, aquilo ali. Nossa, mãe do céu, eu adoro isso. Adoro pegar o dado de uma empresa e falar, cara, num número eu vejo várias imagens. Vejo várias imagens. Isso é dom, né? Eu vejo. Se você me der um relatório financeiro de um ano, eu digo tudo que está acontecendo numa empresa. Uau. Não sei se isso é espiritual ou se é uma habilidade. Eu acho que é uma habilidade de contador. Eu vou te falar o seguinte, eu aprendi algo que leva para todas as esferas, todas as profissões. Se você fizer aquilo que você ama, nunca vai ser trabalho. É isso aí. Então, assim, algo que você ama fazer, você sente prazer, aquilo te dá prazer. Então, para você, aquilo não é trabalho. Você não sai de casa todos os dias dizendo, pô, mais um dia de trabalho, mais, sabe, eu vou ter que estar naquele lugar. Não, para você não. Eu vou exercer aquilo que eu gosto de fazer. Eu estou indo para a minha missão, eu estou indo cumprir o meu propósito, eu estou seguindo o meu chamado. Isso é legal. É exatamente isso. É top. Eu falo para meus filhos isso. Cara, vocês querem fazer? Faça aquilo que vocês amam, mas faça bem feito. Sirvam, estão ali para servir. Tem que estar, sabe, dedicado. Faça o teu melhor. Você não precisa ser o melhor, mas você tem que fazer o seu melhor. Exatamente. Isso que é o mais importante. Exatamente. Sem comparação de estar em primeiro lugar ou não, mas você competindo consigo mesmo, de melhorar. Mas e aí tu entrou nessa questão toda e aí você começou a desenvolver essas habilidades, foi para contabilidade. E aí lá na empresa com teu pai, tu já passou a ser o cara que estava lá junto com ele? Como é que é? Tu assumiu a empresa? Não. Você trabalha com ele ou foi para outra área? Não, então, aí lá se vão, desse ano de 2001, lá se foram mais de 13 anos, e eu trabalhando com ele como CLT dele, eu era funcionário do meu pai. Só que eu fui alçando outros níveis, né? Eu fui alçando outros aumentando os cargos dentro da empresa do teu pai. Em determinado momento, a gente percebeu que tinha um gap de informação na empresa, tinha um hiato de informação na empresa, porque tu imagina, todo dia tu ficar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, em algum momento, se você tem um pouquinho de visão empresarial, você vai falar, cara, como é que eu posso fazer esse negócio à mão de outro jeito? Para não ter que anotar à mão, para não ter que somar na calculadora. E aí eu fui tendo essas reflexões, paulatinamente. E, cara, como é que eu faço para não ter que anotar isso todo dia? Como é que eu faço para não ter que somar? E a empresa já usava um software, só que ela não tinha esse software implantado. E mais ou menos ali em 2004, eu começo a dar uma cutucada nisso. Falei, cara, como é que a gente pode... A nota está emitida ali, foi emitida pelo sistema. Por que eu tenho que ficar somando essas notas na mão? Por que isso não vem automático? Por que isso não vem... E aí eu vou para São Paulo para fazer um treinamento do software que a empresa usava. 15 dias depois eu volto e começo a fazer a implantação do software nessa empresa. Essa empresa vira referência em uso da tecnologia desse sistema, que hoje é muito famoso em concessionárias, e esse sistema começa a nos indicar como empresa contábil de concessionária especialista no software. Uau. E aí é onde a virada de chave começa. Hoje a gente é o contador, a empresa contábil referência para concessionária de 2 rodas em todo o estado do Rio de Janeiro. De 2 rodas? Qualquer uma que você vê na Avenida Américas, nós somos o contador. Ou seja, Kawasaki, Yamaha, Honda. Na especialidade de vocês, é empresa de 2 rodas, aquilo que vocês se especializaram na contabilidade dessas empresas. Exatamente. Vocês viraram uma referência. Referência. É isso. Que top, hein? Ele falando, né, dos filhos, eu falo para meus filhos, você tem que fazer um nicho de... Porque tem muita gente que, assim, no negócio quer fazer várias áreas.
Não, tu tem que se especializar num nicho de pessoa. Porque aí você vai dar o seu melhor ali, vai dar um diferencial. Por isso que vocês alcançaram. Foi meio que não teve marketing digital, foi muito orgânico, porque um ia falando pro outro e acontece esse fenômeno quando você está num nicho. Eu entendo, foi aquilo que eu te Exatamente. falei, cara, que é dentro daquilo que você faz com muito amor, né? E dedicação. Você se dedica. Quando a gente ama algo, a gente se dedica, né? O amor é isso, ele dá sem querer receber em troca. Então você foi se dando e aquilo foi natural acontecendo, por isso foi orgânico. Exatamente. Não foi nada pronto, preparado, elaborado. Mas agora vamos falar um pouco específico sobre a questão empresarial, né? Então, passou a ser um empresário. 13 anos depois, tu me passa a ser empresário. Exatamente, que aí é onde entra esse ato que a gente fez uma saída do meu pai, né? Continuo sócio com ele até hoje, mas eu fui abrindo outras frentes aqui. E aí você foi atendendo uns ramos mais específicos, né? Fui, e mais ou menos em 2014 eu saio, porque eu tinha uma ideia de negócio de um jeito e meu pai tinha de outro. E o que eu entendi na vida, né? Não adianta a gente gerar uma perda de um relacionamento familiar por causa de dinheiro. Então eu falei, pai, eu te entendo, respeito o jeito que você toca. Você chegou até aqui desse jeito. É isso eu só aí, toco ó. de você. Tem, Então, tem qualidades nele para Sem isso, dúvida, né? sem dúvida. Existem méritos para chegar até ali. Sem dúvida. E eu falei, olha, eu posso, até com permissão mesmo de honra, de reconhecimento, eu posso fazer isso desse jeito e sem qualquer tipo de uso de clientes que você tem, a gente continua. Ele me deu um percentual da sociedade das concessionárias, até hoje eu tenho uma participação, mas eu abri uma outra frente atendendo os clientes de uma outra maneira, como eu acreditava que era benéfico, com mais tecnologia, com mais aproximação. E aí é onde Na verdade, surge essa você ideia de usou franquia. O atual tecnológico. Então você começou como É. lá um funcionário do teu pai, de funcionário do teu pai, tu entrou para uma esfera onde você dali abriu as franquias, foi isso? Exatamente. Então, assim, do negócio 2000. do teu pai, você começou a ser o detentor do direito das franquias de contabilidade. Exatamente. E aí você começou a deter isso e você hoje vai Exatamente. vendendo essas franquias. Exatamente. Foi Tu onde vende nasceu a ideia, o modelo de negócio. que é um modelo de... Porque o que é franquia? Franquia é muito simples. E hoje, até por esses anos todos, eu até tenho... Eu sou diretor financeiro da Associação Brasileira de Franchising, né? Que é o maior organismo de franchising do Brasil, um dos maiores do mundo. E também estou na área de desenvolvimento profissional do Conselho Regional de Contabilidade. Hoje eu sou vice-presidente lá, exatamente por essa visão de simplificar as coisas. E franquia é algo muito simples. Franquia é padronização e treinamento. Padronização e treinamento, padronização e treinamento, padronização e treinamento. Padronizou e dali você treina as pessoas para manter aquele padrão. Que Exatamente. legal. É isso. Franquia é isso. Agora, te fazer uma pergunta, já que você está lidando com essa área, tu vai vender as franquias, tu padronizou, você treina as pessoas para que elas possam implantar com a gestão com qualidade, né? Manter aquela qualidade. Agora, sim, vamos falar assim, o empresário brasileiro, ele está preparado ou não para assumir uma coisa dessa aí? Uma Que franquia ou um negócio? Montar Um negócio no geral. A princípio, não. A princípio, não. Por quê? Porque o empresário, ele nasce de uma paixão de algo que ele executa muito bem. Então, um empresário de marketing, por exemplo, ele nasce de uma paixão de marketing. Ele ama marketing e ele fala, cara, faço isso tão bem para mim e no meu dia a dia que eu vou montar uma empresa. Só que as habilidades que ele tem para executar o marketing não são as mesmas habilidades para gerenciar o negócio. Não são as habilidades de recrutamento, de liderança. Ele pode ter uma habilidade profissional, mas não é gerencial. Exatamente. Ele não consegue gerenciar, não. Uma empresa, ela requer muito mais que a tua habilidade técnica. Ela requer, inclusive, que você tenha técnicos melhores que você para executar aquilo que você começou fazendo, para que você possa garantir uma entrega de qualidade como você fazia, mas que você consiga multiplicar aquele ecossistema. Por exemplo, lá vamos botar aqui, um Bill Gates da vida, o Elon Musk, esses caras são os caras da ideia. Sim. Porém, eles têm pessoas específicas, especializadas na área que vão desenvolver o projeto deles. Eles só gerenciam. Exatamente. Eles gerenciam aquele negócio, eles levam o louro do negócio, o nome é deles. Sim. Mas existe uma equipe especializada para desenvolver aquele projeto, onde faz o negócio pulverizar. O problema, então, é é o empresário querer gerenciar tudo sem habilidade para... Para fazer isso. Eu tenho muito aqui a visão até da igreja, né, do pastor Josué. Por que outras igrejas não crescem como a Atitude cresce? Visão empreendedora, visão de gestão, visão de liderança. Então, quando você começa Tem pastores que podem ser tão bons em cuidar de ovelhas como o pastor Josué, ou até melhores.
mas que não tem essa visão E Deus de multiplicação. Deus deu uma direção para ele e deu esse método, né, o MPS, que é o método pastoral simplificado, Exatamente. onde hoje o pastor Josué faz o impulso pastoral. O Fabrício sabe muito bem, né? Faz essas gravações aí, né, Fabrício? O Fabrício está fazendo aqui para a gente, acompanha ali. Fabricião. Quando tem o Ele já impulso conhece. pastoral, né? Fabrício está em todas aí. E a questão da mentoria também, né? Que ele desenvolveu. Deus deu isso para ele, abriu a visão dele no campo profissional para ele, além do chamado pastoral. Ele falou, cara, as pessoas estão precisando aprender, eu preciso mentorear essas pessoas. Exatamente. Eu preciso dar essa direção, porque não é só para mim, o chamado não foi só para mim. O ID, o pregar o evangelho, foi só o pastor Josué. Falei, pô, estou vendo os outros pastores se matar de trabalhar e não Não avança. consegue avançar. Não cresce, mas não é Mas é sobre multiplicar, valores, não é crescer, é sobre multiplicar o reino, sobre alcançar mais pessoas, Exatamente. sobre levar a palavra a mais pessoas. Talvez o amor é muito grande, mas a técnica é muito falha. Exatamente. E no final do dia, o que a gente precisa é ter o apontamento da visão para Cristo, para que mais pessoas conheçam Cristo. Então, não é sobre, porque ele é um empreendedor. Não, ele está cumprindo a palavra de Deus bíblica. E de uma Que forma, define e determina isso. só que de uma forma profissional. Profissional, com um método, com uma gestão, com uma liderança. Entende? Então, é isso que é importante. Agora, Edilson, por que tantas empresas hoje têm fechado, mesmo até faturando bem? E aí, vamos entrar para o Então, ramo de empresas. São 2 tópicos básicos ali. Primeiro, planejamento financeiro. Segundo, a gestão. Por quê? Mesmo você tendo gestão, se você não tiver controle financeiro, e aí tem 4 pilares de um bom controle financeiro que eu sempre digo, eu chamo até de FDOC. O que é FDOC? Que toda empresa precisa ter? Um relatório de fluxo de caixa, um relatório de demonstrativo de resultado, um relatório orçamentário para que não haja fuga de dinheiro e nem entrada de recurso insuficiente, e controles para que isso seja gerenciado. Então, por exemplo, aqui na igreja, você tem controles para fazer uma compra, ter 3 cotações. O nome disso é controladoria, controles. Orçamento, olha, a gente não pode gastar de obra mais que o valor X, é um orçamento, é um critério de controle financeiro para que não se estoure o orçamento, não se falte dinheiro. Então, falta isso nas empresas, maturidade financeira de planejar o financeiro. Antes deles e até gestão. abrirem a empresa, isso já tem que estar pronto. Sem dúvida, tem empresa que já nasce quebrada. Por quê? O cara vai lá e não faz um planejamento, ele pegou uma rescisão de 300 mil. Já vi isso acontecer de monte lá na O empresa. sonho dele e botou tudo no Pegou uma sonho. rescisão gigante, 300 mil. Aí chegou num amigo, falou, pô, cara, monta uma loja de sapato aí, vai ser bacana. Quanto que eu vou gastar? Vai gastar 250. Bacana. Ele começa a montar a loja, começa a fazer obra, aí compra estoque e tal. Quando ele vai abrir, ainda falta terminar a pagar 100 mil da obra. Ele pega da onde? Do Isso. banco. Aí ele vai pegar do banco, já Já nasce começou devendo. Aí E quando o ele fluxo começa, de caixa? já está arrebentado tem. com aquele... Exatamente. Então, assim, quando o cara monta um negócio sem planejamento financeiro, tem várias empresas que já nascem quebradas. Já nascem quebradas, falidas. O não vão conseguir aguentar. planejamento ele tem que ser feito antes de iniciar e tem que pegar esses pilares todos que tu falou aqui, tu passou pra gente. Esses 4 pilares eles são fundamentais para se iniciar uma empresa. Isso é o básico. É o básico. Por isso Pra que começar geralmente um negócio. Se tu não tem, empresa tu tá indo familiar mal já. fale, né? Sem dúvida, pode ser por um problema de colocar um filho que não tem as habilidades, não foi preparado em vários setores para tocar aquilo tudo, tal qual pode ser por ele ter uma falha de planejamento financeiro mesmo, entendeu? Ele não cuida ali, né, e vai deixando... Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito nas famílias, vai havendo como se fosse uma implantação geográfica ali dos filhos em setores ali só para botar o cara com cargo. E aí acaba cedendo ali, cara, uma série de salários, de remunerações, que quando você vê no final do dia, onde a empresa tinha capacidade de pagar salários da ordem de 50 mil, 40 mil, só porque está na 3ª geração de filho, sobrinho, neto e por aí vai, ele acaba pagando 120. Aí quando ele vem e fala assim, como é que eu faço para demitir as pessoas, para desligar? Essa pessoa depende do meu negócio. Só que o seu negócio está quebrando, porque aquelas pessoas estão lá. Vai quebrar também. Entende? Então, o desafio da empresa familiar é muito nesse sentido. Caramba. Agora, cara, falando sobre essa questão de gestão e tecnologia, né? Tem que estar aliada com o crescimento. E aí, vamos lá. Como que a tecnologia ela pode ajudar pequenas e médias empresas a crescerem hoje? Vivemos num mundo total tecnológico. Totalmente. Hoje, a gente tem a inteligência artificial, que está muito acessível, muito barata. Existem várias, né?
Várias, Por isso várias. começou a cair o preço, né? Aí, Exatamente. Então tem várias. várias. Tem até gratuitas, até que dá para você usar para diversos segmentos. Dependendo do tipo do segmento, né? É. Eu lembrei agora do Bruno. Não sei se você conhece. O Bruno é um membro aqui da igreja. Qual o Bruno? Bruno da BSC Construtora. Muito parecido contigo, ele. Acho que eu sim, sei quem é, É. pô. Bruno, pô, é... Engenheiro, Bruno Engenheiro. Bruno é engenheiro, Bruno é, É. flamenguista, Bruno é Exatamente. legendário. É legendário. Meu parceiro, subiu Cara, eu tava com o uma Bruno semana visita passada. técnica. Olha onde a tecnologia ajuda a pessoa hoje. No caso do Bruno. Semana passada eu estava com o Bruno, o Sandra, a gente trocando uma ideia bacana e falando sobre inteligência artificial. O Bruno tinha a ideia do Bruno é atendimento de alta qualidade, precisão no custo da obra, esse é o diferencial dele. Ele orçou uma obra contigo, ele não quer que saia daquele orçamento. Então, Mantém qualidade, aquela previsibilidade ali. previsibilidade, que é muito difícil a gente ver hoje em Muito dia. É difícil, obra. A obra sempre passa, né? Vai fugir. Mas ele mantém isso como diferencial. E ele, para ele entregar isso, ele tinha que ter 3 engenheiros orçamentistas. Por quê? Porque tu imagina, ele ia lá, media, levava, orçava, via material, media de novo, fazia um planejamento da obra, data, compra, por aí vai, para entregar um orçamento pro cliente. E ele tinha que ser rápido, por quê? Se ele demora muito para dar orçamento, às vezes vem um outro engenheiro dar na frente e fechou antes. O Bruno construiu uma IA, onde a IA checa a planta, a IA já pega 3 orçamentos nos sites que tem no mercado, já faz uma previsão. 3 sites de engenharia, ela já vai fazer a busca. Engenharia buscou, viu os preços dos produtos, ela lista os produtos, vê os preços dos produtos, faz um pré-orçamento para o engenheiro do Bruno, só validar. Ele ganha margem de lucro, ganha competitividade porque entrega mais rápido, rapidez. E detalhe, não é que ele vai demitir os 2 engenheiros, não é isso. Ele reposiciona esses 2 engenheiros para dar mais performance na área comercial, no acompanhamento de obra, no monitoramento. Então, hoje, tecnologia, ela é algo, cara, que é inegável. Assim, você Então- que trabalha, qual é a melhor inteligência artificial assim no mercado hoje? Assim, Olha- tem várias. A verdade hoje é que está havendo uma corrida tecnológica. E lembrando da Guerra Fria. Estados Unidos lançou uma coisa, Rússia lança outra. Estados Unidos, União Soviética, né? Lança outra. Mas a verdade é que hoje não dá nem para dizer qual que é melhor. Cada dia nasce uma coisa nova. Você falou da questão da Guerra Fria, Então- né? Hoje é Estados Unidos e China, né? Porque a Exatamente. China está o tempo todo lançando alguma coisa para brigar com os Estados Unidos. Você vê. O ChatGPT lançou uma ferramenta, DeepSeek lançou outra. Isso, aí vem aí a eles- Google, lança o Gemini aprimorado, aí lança o Nano Banana. Aí agora o Cloud AI e o Open Cloud, Isso. que é esse da voz que está sendo falado agora. Busca uma passagem, compra pra... Então, é muita novidade também. Então, assim, hoje, o que eu uso hoje lá para os meus negócios? Eu uso algumas ferramentas que eu desenvolvi que apontam para a inteligência artificial que é mais barata. Então, se o DeepSeek está mais barato, eu aponto para o DeepSeek a minha API. Eu aponto para o ChatGPT a minha API. E eu tenho como eles chamam de front-end, que é a carcaça que eu quero interagir com essa carcaça, com esse site, digamos, vou dar um nome assim. Eu interajo com um site próprio meu que eu desenvolvi, só que por trás tem uma tecnologia de inteligência artificial. Então, é muito nesse sentido. Estaria ligado mais ou menos à questão de essa tecnologia para automação e controle financeiro. Tu utiliza isso direto para isso aí? Por onde pode Exatamente. começar? Então, basicamente, se você quer construir hoje algum tipo de ferramenta, o ideal é você entender o problema que você quer resolver, desenvolve um processo, por exemplo, o processo do Bruno. Vai lá, pega a planta, orça, cota, pega um problema que você tem e desenha o processo todo. A partir do momento que você desenhou esse processo, aí você vai procurar alguma ferramenta que desenvolve para você, por exemplo, tem uma ferramenta que desenvolve já aplicativos, inclusive, ou até mesmo desenvolve o próprio software, que é a Lovable. Então, você Nossa. pode pegar esse, a gente chama no mundo tecnológico de PRD, que é como se fosse um planejamento de desenvolvimento. Então, você pega esse processo, esse PRD, leva para o Lovable, escreve na mão, como se fosse um texto. Tu vai digitando para ele tudo aquilo que você está necessitando entender. E ele vai construir a ferramenta. Ou seja, ele vai te dar as respostas que tu precisa. Exatamente. Caraca, que top, hein, cara? Então- Ou seja, tem um detalhe aí. Só que eu gostaria de ressaltar aqui, aí tu vai me ajudar nisso, reafirmando aquilo que eu penso. Tecnologia não substitui pessoas, mas De ela pode maneira nenhuma. potencializar os talentos. De maneira nenhuma, potencialização. Foi o que tu falou da questão do engenheiro que não vai ser Exatamente. substituído. Não vai. Ele vai potencializar o cara numa outra área. Exatamente. Que o Bruno pegou ali com a tecnologia, auxiliou
numa aceleração que ele precisava dentro de uma determinada questão, que era de entregar um projeto mais rápido para o cliente, mas, porém, ele reposicionou o funcionário dele e potencializou esse cara, né? E, na Melhorar a gestão verdade, da obra, garantindo a execução. ele guardou o funcionário dele, porque se ele perde a obra, o funcionário também não ganha. Obviamente, Ou não ganha, ou tem talvez é uma salário, demissão, tá né? desempregado. É. Isso aí. Entendeu? Isso aí é top. Ou Exatamente. seja, quem não usa tecnologia hoje está pagando mais caro para o trabalho. Com certeza absoluta, porque você pode estar adaptando algum processo repetitivo para você ganhar escala e reposicionar essa pessoa num trabalho mais relacional com o teu cliente, num trabalho de monitoramento de uma obra de uma qualidade, procurando um produto novo. Né? Hoje, construção civil, você tem muita coisa nova, né? Drywall cimentício que você bota lá e não precisa emassar a parede, enfim. Esse cara pode estar pesquisando isso para melhorar a performance da obra, da construção. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu está linkado na parte da contabilidade, tu desenvolveu vários projetos. Agora, algo que eu acho que assim, é de extrema relevância para o nosso tempo hoje atual, apesar, né, até com a questão governamental, como anda a nossa economia, questão da reforma tributária no Brasil. O que muda na prática, cara? Olha, muda tudo, 100% muda, Vai completamente. configura tudo Hoje, de uma forma total diferente. o Brasil entra num panorama mundial. O Brasil era o único país que cobrava imposto desse jeito. Isso prejudicava o ambiente econômico. Por quê? Você imagina que o americano quer vir investir aqui, botar grana aqui. Quando Vai um correr contador disso. explicar para ele, o cara fala, pô, não estou entendendo nada. Por quê? O jeito de pagar imposto nos Estados Unidos é o mesmo do jeito de pagar imposto em Portugal, é o mesmo na França, é o mesmo na Espanha. E aqui no é Brasil tudo é de outro louco. jeito. No Brasil é de outro jeito. Benefício fiscal para lá, ICMS para cá, PIS/COFINS de um lado para cá e para o outro. Então, o primeiro ponto vai trazer um ambiente econômico internacional para o Brasil a nível de tributação. Ou seja, vai começar a atrair investidores internacionais. Sem dúvida, sem dúvida. Segundo ponto, vai dar uma visão tributária para o consumidor. Hoje, o consumidor não sabe. Quando ele compra uma geladeira, ele não sabe quanto ele está pagando imposto e quanto ele está pagando da geladeira. Uhum. Quando a gente conseguir implantar 100% a reforma tributária, e a promessa disso acontecer até 2032, você vai comprar um copo, você vai olhar na prateleira, o copo é R$10, quando você for pagar no caixa, você vai pagar 12. Nos Estados Unidos é assim, né? É assim, entende? Então, você vai para um ambiente econômico internacional que é igual para todo mundo. Ou seja, a gente Então, já não vai ser mais bitributado nesse produto. não. Pô, vai acabar isso. Você paga o IVA, que no Brasil deram uma complicadinha chamando de IVA dual, simplesmente por uma questão de repartição de dinheiro. Né? Um pedaço vai para o município, outro pedaço vai para a União Federal. Então, o imposto ele passa a ser cobrado fora da mercadoria, 100% fora da mercadoria. Qual que é o grande desafio das empresas nesse cenário? Você imagina que hoje, por exemplo, você paga um aluguel hoje que é R$10.000. Você está pagando imposto. Só que você não sabe quanto imposto você está pagando, mas você está pagando imposto. Com a reforma tributária, ou você passa a pagar 12 mil, porque, no caso, supondo que seja 20% a alíquota, ainda não se sabe qual vai ser a alíquota desses impostos. Entendi. Que vai adicionar. Se você não negociar com o teu fornecedor o teu aluguel, você, de um ano para o outro, pode sair de 10 para pagar 12. Porque se o imposto adicionado for 20 e você não for lá na ponta entender quanto você já estava pagando imposto e renegociar, você vai perder. Então, qual vai ser o grande desafio das empresas? Entender o quanto já tem embutido de imposto em tudo que elas estão pagando hoje, e até mesmo no que está vendendo, e com os seus fornecedores renegociar, estou pagando 10 mil de aluguel, mas eu sei que aqui dentro tem 1.500 de imposto. Baixa ele para 8.500 para eu pagar o IVA adicionado e o aluguel voltar para 10. E assim vai ter que ser feito também na venda. Porque hoje, quando a gente vende qualquer coisa, tem imposto adicionado. É verdade. Então, eu vou ter que revalidar minha precificação de tal forma que eu recue um pouco do meu preço para que eu mantenha a competitividade e eu gere o IVA adicionado Ou seja, para que eu esteja dentro do está mercado. me dizendo aqui é que todo mundo vai ter que entender agora sobre a reforma tributária. Seria o seguinte, vamos lá, pensando com cabeça de empreendedor. Eu vou ter que entender que o meu produto ele custa 10, mais de 10 eu vou ter que baixar para 8,5 porque eu tenho 1.500 que o cara está pagando de imposto. Então, para eu me manter no mercado, eu vou ter que baixar o valor do meu produto para que o cliente não saia prejudicado, senão eu vou perder o cliente para a concorrência. Exatamente. Isso é algo que eu estou imaginando que vai acontecer. Por quê? Se tem imposto dentro... Ok, é uma suposição. suposição. Seria mais ou Obviamente. menos no cenário isso aí. Exatamente, porque tu imagina que você tem um imposto ali dentro. Se você simplesmente não mudar nada,
você está ganhando para você esse imposto. Você concorda comigo? Aham. Você está aumentando a tua Ou lucratividade como seja, empresa. está dizendo assim, no popular jargão, farinha pouco, meu pirão primeiro, que se lasca o consumidor. Só que o teu concorrente vai fazer a mesma conta, ele vai falar, poxa, eu quero manter a mesma lucratividade, não quero ganhar esse lucro a mais. Ele vai começar Então, eu a vou pensar baixar o no meu preço. cara, ele baixa o preço, mas ele vai ganhar na quantidade. E ele vai estar cobrando imposto por fora, o cliente vai estar pagando um valor menor para ele, no adicionado, Ou e automaticamente ele pode perder a Quem competitividade. não se preparar, vai perder. O momento é agora. Depois de preparar. julho, começa essa grande maratona que vai durar 6 anos e meio. Até mais ou menos. 2032. Julho começa. Vai ser um trabalho gigantesco de gestão. Então, Gigantesco. quer dizer, o que então quer que o pessoal pode fazer para poder se antecipar e pagar menos impostos de uma forma legal nisso aí? A ideia principal agora, começar a revisitar seus fornecedores. É o primeiro. Chama o seu contador, dono de empresa, chama o seu contador. Fala, contador, me explica um pouco da reforma tributária para o meu segmento. Porque a reforma vai ter 3 faixas de tributação. Vai ter o bem de consumo necessário, que vai ser praticamente zero, vai ter uma alíquota intermediária, vai ter uma alíquota cheia e a alíquota de supérfluos, né? Cigarro, bebida alcoólica. Então, você vai entender, o contador vai entender a tua atividade e vai entender de onde você está comprando e o contador vai mapear para você. Olha, esse teu fornecedor aqui você pode renegociar para tanto, para tanto, para tanto, para tanto. E ele vai te dar um mapa de renegociação. Esse para mim é o primeiro passo. E você tem que começar agora. Em julho, 1º de julho, maratona de renegociação com fornecedores. Porque se você deixar, o que vai valer é o contrato vigente. E no contrato vigente está dizendo que o aluguel é 10 mil. Ou seja, Ele não está errado de cobrar 10 mil. o cara vai começar a perder aí. Com certeza. Tu imagina que a lucratividade de um varejo, linha final, é de 10% a 15%. Se o IBS, se o CBS, que vai entrar agora, for 8%, que é o primeiro que vai entrar 8%, tu imagina o cara que tem 10% e tudo aumentar 8%. A lucratividade dele vai para 2%. Olha que situação muito complexa, é muito Prejuízo arriscado. é absurdo. Gigante, gigante. E Então, você acha que esses contadores já estão qualificados para essa reforma? acredito que os contadores estão deixando de estudar um período importante. Eu estou lá dentro do Conselho Regional de Contabilidade. A gente coloca curso todo mês. E as, Coloca curso todo mês. as pessoas não estão se vezes não vai. especializando, não estão se capacitando. O contador, às vezes, eu não digo só o contador, o empresário que não tem uma visão de oportunidade, ou seja, dentro dos problemas é onde está o dinheiro, onde está a oportunidade, onde está o serviço. Ou seja, então assim, dentro do órgão que você representa hoje, pode falar para o pessoal e se eles têm como te procurar lá, quem procurar? Qual é o órgão mesmo que tu É representa? o CRC-RJ Oficial. No Instagram, o meu @ é Edilson CF Júnior. Pode me procurar, pode me chamar. E aí a pessoa vai poder se aprofundar mais Cursos dentro dessa gratuitos. reforma. São Gratuito. cursos, isso que é importante, Gratuito. são gratuitos. É importante você Gratuito. salientar isso. Gratuito. Os caras estão deixando de aprender. O CRC libera mais de 14 cursos mensais ao vivo, alguns online, outros presenciais, gratuitos. Top. Gratuitos. 100% gratuito. Agora, vamos sair um pouquinho da reforma tributária, porque ela é algo muito específico, é algo muito abrangente também. Ela abrange uma... Pegar um dia aqui só para falar sobre isso. Vamos ver se a gente fala só sobre isso aí, para poder elucidar melhor. Podemos. Então, aqui, eu quero falar um pouquinho agora aqui, que a gente está chegando perto do fim aqui já do episódio, falar sobre o franchise. Vale a pena transformar seu negócio em franquia? Completamente. Eu sou apaixonado por franquia. Franquia é o jeito mais rápido de você crescer seu negócio, tendo um sócio investidor que vai representar a tua marca, vai representar teus processos e vai ainda, além disso, te remunerar com um pedaço do resultado dele. Cara, Então- eu tive uma situação, vou te cortar rapidinho para falar sobre isso, que isso aqui é um testemunho. Nós tínhamos mudado, né, de uma casa, estávamos indo para um apartamento e, por situações e tal, a gente precisava enxugar o custo, ok, fomos para um apartamento. E aí eu precisava entrar num negócio. E aí comecei a estudar um negócio e investir num ramo alimentício. E fui dentro desse ramo alimentício, conversei com o dono, era algo que eu vi crescendo numa determinada região. Não vou colocar aqui sobre, porque não vou expor ninguém, né? E conversei e tudo mais, e me senti interessado, que eu vi aquele negócio ao longo dos anos crescendo. Falei, cara, isso aqui é top. Eu falei, se colocar na região aqui, Barra, Recreio, Jacarepaguá, esse negócio vai explodir. E eu tive a visão da franquia. Aí um amigo do meu filho mais velho, ele estava fazendo faculdade na época e estavam estudando essa questão de desenvolvimento de franchise aí, de franquias. Sentei com os meninos, levei no local, foram lá, desenvolveram um projeto, tudo mais, para pão duro. Ok, pô, top, vamos fazer, vamos embora. Aí chamou a sócia, que era a irmã.
O negócio não foi para frente simplesmente porque ele não comunicou à irmã, a irmã se sentiu no direito de dizer que não ia para frente. Nossa, mãe. Ok, eles são bem-sucedidos no negócio. O negócio Poderia deles dar é maior. muito bom. Mas, você falando da franquia, hoje eles poderiam, já passaram-se aí 13 anos, 14 anos. Eu seria a primeira franquia que desenvolveu o projeto, eu seria o modelo, ali seria a referência. A gente ia fazer um protótipo. E dali poderiam, sei lá, tá com quantas? A gente não sabe a dimensão que chegaria. É o que você está falando, é um excelente, né, produto para o teu negócio, porque vira um produto do teu negócio isso. Você Sem tem um dúvida. negócio e aquilo é um produto. A franquia é um produto do teu negócio. Você ganha e expande seu nome. Sem dúvida. As pessoas estão representando a sua marca, estão cumprindo com o seu jeito de desenvolver um trabalho. Você consegue, de uma certa maneira, também cumprir uma função social, que é muitas das vezes tirar uma pessoa do CLT e levá-la para um empreendedorismo, dando elasticidade de renda, liberdade. Dentro do teu próprio negócio, você tem um funcionário com esse potencial, tu vai capacitar ele, ele vai virar, de repente, teu primeiro franqueado. Exatamente. Porque foi o que tu falou, quais são os 2 pilares de uma franquia, que você disse lá no início? Padrão e treinamento. Tem Pronto. que ter padrão e treinar. Padrão e O cara treinar. está padrão e dentro do treinar. teu negócio, você já é teu funcionário. Se tu vê que o cara, meu irmão, tem padrão, porque ele está ali, Sim. e está treinado. Exatamente. Que é melhor do que um cara que é O- teu ali, para a poder nossa- abrir o primeiro negócio? A nossa franquia número 1 foi assim. É meio? Foi a Jaqueline e a Monique. Aí, tô Beijo falando. pra vocês, aí. meninas. Elas saíram dessa ideia, desse sonho e avançaram. Ou seja, elas já tinham expertise no negócio, conhecimento, vivia ali. Ou seja, elas já tinham um padrão do negócio Sabiam como fazer. e já estavam treinadas. Exato. Implantaram e elas começaram a capacitar outros. Top, É cara. isso. Top, Muitas das vezes, uma franquia pode nascer nesse sentido que você falou perfeitamente aí. É um funcionário, talento que está lá, que muitas das vezes ele quer explodir. Se você deixar ele sozinho, ele vai, às vezes, até ser teu concorrente, mas ele pode ser teu sócio no modelo de franchise. Pronto. Então, os Isso. grandes empreendedores pensam com essa cabeça aí. Pô, esse cara tem potencial, esse cara vai virar meu concorrente. Calma aí, para não virar meu concorrente, ele vai ser meu aliado. Exato. Aí puxa ele pro lado. E sabe o que é interessante, essa conversa toda? Porque, às vezes, a pessoa vai até abrir o negócio, mas não vai dar certo, porque ela não tem essa, como você falou, esse planejamento, ela não Pode tem ser. essa capacidade. E aí acaba trazendo problema para a família, porque investiu um dinheiro, Sim, que às vezes era aquele bem que a família tinha, verdade. acaba, e aí vem... Em cima sabe, disso que a Monique está falando aí, quando um negócio está realmente pronto para virar uma franquia, como é que você pode dizer? O cara pode entender que ele está pronto para virar uma franquia. Então, quando ele validou o modelo de negócio dele, ele está crescendo, ele já tem uma estrutura de processos, uma estrutura de treinamento, uma estrutura de registro de marca, por exemplo. A franquia ela requer uma marca registrada no NPI. Então, nesse sentido, ele já está um primeiro passo. Por exemplo, se ele for um varejo, o ideal é que ele implante uma segunda unidade também, para validar um modelo em outra região, em outra praça, sabe? Então, basicamente, uma primeira mensagem para ele estar pronto para franquear é essa. Qual outro passo que ajuda? Por exemplo, hoje o negócio dele tem uma barreira de saída dessa pessoa, ou seja, tem uma barreira que essa pessoa vai olhar e vai falar, cara, sem essa rede eu não posso viver. Por exemplo, o Boticário, Cacau Show, qual que é a barreira de saída? É um produto mega qualificado e de qualidade que o cara só pode comprar com a fábrica, ele não pode comprar em outro lugar. Pode ser um software essa barreira de saída. Pode ser, por exemplo, o próprio WhatsApp, por exemplo. O WhatsApp tem uma barreira de saída muito inusitada, que é o Flávio Augusto. A pessoa quer estar perto do Flávio Augusto. É um sócio. Aí, que ele é a potencializa o referência do o nome- negócio, né? E aí o cara que está próximo dele, é a pessoa dele que vende o negócio ali. Exatamente. Porque não está no nome WhatsApp, está na pessoa por trás do WhatsApp. Exatamente. Então, como é que você padroniza? Com processo. Como é que esse padrão consegue ganhar escalabilidade? Com pessoas que conhecem o processo, tem uma estrutura de metodologia. Quer ver E uma marca que eu não sei, né, se tu acompanha muito esporte, tu gosta de esporte, eu sou fã de futebol, lá em casa todo mundo é fã de futebol. Então, assim, eu como bom flamenguista acompanhei o crescimento da marca Flamengo. Nós estamos em 26, então de 13 anos para cá, não, vamos botar aí, mais, 2009, pronto, quando houve o boom. Eu conheci os donos da franquia, né, que compraram a franquia antiga e se transformou em Espaço, Rubro Negro, Nação, Rubro Negro, os caras foram comprando tudo. Hoje eles detêm isso. Isso eu conversando com um amigo em 2015, ele falou que a marca, ela já estava dentro do esportes, foi estudada que ela seria a maior marca da América esportiva em 2015, já tinham estudos lá em 2013.
Quando os caras começaram em 2009, esses caras foram visionários. Sem dúvida. É uma marca que explodiu, por quê? Só é mais forte do que ela NBA, marca esportiva. Acabou. Eu acredito. Não tem outra marca mais forte. Até entrando nessa linha, olha só que bacana. Hoje, o que as empresas mais desejam? Elas desejam atenção. Desejam que você olhe, né, que o cliente olhe para elas e deseje comprar aquilo. O clube de futebol já tem o fã. É isso aí que os caras vislumbraram isso. E é um clube de torcida gigantesca. E aí os caras falaram, meu irmão, isso aqui é uma marca potencial. Então os caras pegam qualquer coisa que coloca, é capinha de celular, é copo, vou te falar. bloco, vende muito. Até o genérico não consegue combater eles. Porque Sem o dúvida. pessoal é Não, tão o cara quer fã ter a que marca gosta. original. Quer comprar o original. O fã é aquele cara da marca do futebol, ele trabalha lá o mês todo, ele tem o salário dele, mas ele vai comprar uma camisa oficial que custa Sem dúvida. 400 e poucos reais, cara. Por ser fã do clube. É diferente. Então é onde os caras potencializaram, tiveram essa visão. Há 16, 17 anos atrás, começaram com um negócio em um quiosque, hoje os caras têm várias franquias ao redor do Brasil e do mundo. Diga-se de passagem que tem no mundo já, porque... E aí os caras foram, meu irmão, sendo visionários. Nós temos o Zumba, né? O doutor Marcos Zumba, que é amigo nosso da outra igreja que nós fomos. Ele tem lá a rede dele lá em Orlando, e ele falou para mim que quando abriu em Orlando, em 2 dias, esgotou tudo quando o Flamengo estava treinando lá. Eu imagino. A loja esgotou tudo, ele teve que fechar a loja, 2 dias não, enquanto o Flamengo estava lá, foi o contrário, enquanto o Flamengo estava lá, vendeu tudo. E aí ele teve que ficar com a loja fechada 2 dias para repor mercadoria. Minha nossa. Falou, cara, até chaveiro vendia. Há pouco tempo atrás, eu ouvi dizer, não sei, e aí obviamente é uma informação que eu não posso confirmar, mas que o Flamengo ia lançar uma hamburgueria. Isso eu não fiquei sabendo, mas deve ser também, cara. Mas é isso, padronizou, treinou, botou uma marca bacana, explosão. Eles botam lá no dia de jogos do Maracanã o hambúrguer com CRF. Então. Já tem de alguém repente, é uma vendendo visão dentro do disso. estádio. Talvez seja para começar no estádio, para quando eles fizerem o próprio já estádio. Dar uma visão de Isso tá tudo negócio. ligado à questão da franquia, né? Porque Sim. esses caras vão vender isso, cara. E não vai ser só num lugar, ele vai vender para tudo que é lugar. Então, todos os estádios onde tiver os jogos deles vão fazer isso. Sem dúvida. E isso é o potencial do grande negócio. Cara, assim, a gente tem muita coisa para falar Vai ter que vir aqui. um né? dia aqui para... Ó, reforma tributária, tu vai ter que vir aqui falar só sobre isso, cara. Porque isso aí eu acho que... Acho não, né? Eu tenho certeza que é algo que é muito, mas muito importante, de extrema relevância para todo mundo que é um microempreendedor e para o grande empreendedor. A gente precisa disso, precisa dessa informação. Para a família também, porque tem família que nem sabe como fazer um imposto de renda. Também, entrou agora na segunda-feira o início do prazo do imposto de renda, vai até final de abril. É um período também muito importante, também muitos detalhes ali de dedução, de renda. São temas importantes. Então, vamos lá, para a gente encerrar aqui, cara, um conselho final para empresários e empreendedores. Qual seria, assim, o teu maior conselho hoje para esse cara que quer crescer, mas crescer sustentável? Porque o mais difícil no negócio é isso, né? Crescer e crescer sustentável. Se manter, né? Em primeiro lugar, você tem que colocar o tempo inteiro suas decisões nas mãos de Deus. Amém. Então, acho que o empresário, ele vive muito solitário e você precisa estar orando para Deus te direcionar. São decisões difíceis, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ter o direcionamento de Deus é o primeiro passo, assim, que eu acho, sabe? Então, fortalecido na fé. E ter o direcionamento de Deus, orar, pedir a Deus para direcionar. Fazer como o Salomão fez, né? Pedir sabedoria a Deus. Sabedoria em primeiro lugar. E em segundo lugar, de todas as habilidades que eu acredito que o empresário precisa desenvolver, de todas mesmo, eu acredito que a principal delas é a habilidade em planejamento financeiro, FDOC. Se você não tem essa habilidade, que você possa, o mais rápido possível, investir em alguém que possa auxiliar nisso. Investir num contador, num administrador, mesmo que seja terceirizado. Por quê? Porque os números falam mais do que qualquer imagem, o número fala. É só você entender o que ele está te dizendo para que, após esse direcionamento de Deus, você possa entender o que o número vai te dizer. Então, por exemplo, um número pode evitar você gastar uma rescisão de R$300 mil e jogar isso no lixo. O número pode te dizer se você pode pegar um crédito ou não. O número pode te dizer se você aumenta o preço ou não. Enfim, o número é o principal pilar de qualquer negócio após Deus. Isso aí podia... Então, se tivesse resumindo isso aqui, seria o segredo do sucesso empresarial, seria esse aí? Número. E todo número nasce de controles financeiros. Em primeiro lugar,
Tem outros. De vendas, tem lead, CRM. Mas seria o controle financeiro, você tendo uma noção exata e real dos números. E ser humilde, que se não souber pedir uma orientação. Levanta a Tem mão. profissionais para isso, como você, como as empresas que estão aí, para ajudar nisso, né? Para poder. O cara tem que entender que isso não é custo, é investimento. Seria isso? Sem dúvida, porque uma decisão tomada errada pode levar à perda do negócio. Só um caso, só para você entender como é isso importante. O empresário estava indo muito bem no segmento de 2 rodas. E a fábrica chegou para ele, na região onde ele estava, Nova Iguaçu, falou para ele assim, tu tá tendo tanta demanda e o teu negócio está indo tão bem que eu vou precisar botar uma outra aqui para atender, porque você não está dando conta. E ele falou, não bota ninguém aqui não. Não, então se não for botar ninguém, tu tem que botar uma outra loja. O que aconteceu com ele? Ele não planejou, não olhou o número, não fez nada. Ele meteu 1,5 milhão numa obra. Cedendo a pressão. Cedendo a pressão. Cedeu a pressão. Se ele faz conta antes, ele de repente não cede a pressão e fala, cara, vai lá, quer botar, tu bota, mas se Mas não o cara aumentar... nem ia colocar. Entende? Ou não ia colocar, ou se colocasse, quem ia perder ser o outro, não ia ser ele. Exato. Já estava consolidado no mercado. Consolidado, tá Isso bem. aí, é o medo da concorrência. Exatamente. E aí, cara, ele quebrou o negócio dele, que gerava um resultado dele de 200 mil, 300 mil mês. Ele quebrou e faliu. Misericórdia. E aí acaba com a família, né? Ou seja, completamente. De novo, se não tiver Deus... Não se planejou e não olhou os números. Exatamente. Antes de fazer uma obra, olha os números, contrata o contador. Às vezes vai pagar, é muito caro fazer um plano de negócio, é muito caro 10 mil reais. É caro 10 mil reais ou é caro 300 mil reais no lixo? Quer dizer Qual que caro? para a gente prosperar, a gente não pode perder a noção do propósito que tem. De maneira nenhuma. O cara tem que entender o propósito. Então, o propósito dele não era abrir outra loja. Era ele manter o negócio dele consolidado, a clientela dele atendendo com excelência como fazia. Poderia até depois, mas com planejamento. Mas no momento, olhando os não. números. Ele acabou perdendo o propósito do negócio. Exatamente. Edilson, cara, a gente tem muita coisa para falar, mas eu quero que você deixe um recado aí para a galera, para se despedir do pessoal, e faça um convite aí para o pessoal te seguir nas redes sociais, se quiser a tua consultoria, como é que faz aí, porque no mundo de hoje a gente precisa, meu irmão, fazer conta. Sim. É de centavos. Quem não conta centavo não conta milhares, nem milhões. Verdade, sem dúvida. Quero agradecer a vocês Bem, pela condução maravilhosa desse podcast, como sempre. Estou muito feliz né? pelo convite. E quero dizer para vocês que a gente não pode nunca colocar Deus à prova. E quando eu digo colocar Deus à prova, muitas das vezes a gente esperar de Deus algo que Ele quer nos dar, mas sem a gente agir. Ou seja, eu vou esperar de Deus algo que eu desejo, mas eu não estou fazendo a minha parte. Como, por exemplo, controlar minhas finanças. Como, por exemplo, minha filha, ano passado, pai, eu vou passar de ano porque eu estou orando para Deus. Não, você está colocando Deus à prova, isso é pecado. Então, assim, cuidado com alguns pecados que você pode estar cometendo, porque você não está agindo mediante aquilo que Deus precisa da sua ação para Ele gerar a sua graça. Então, é muito do que eu acredito, sabe? Então, seja mais diligente nos seus negócios, seja mais diligente com as pessoas que estão ao seu redor, ore mais a Deus, peça mais a Deus o tempo inteiro sabedoria, para que você possa conduzir o seu negócio bem, porque o seu negócio pode ser um instrumento, uma ferramenta para que você fale da palavra de Deus para as pessoas, para que você converta mais pessoas, porque no final do dia, o nosso maior objetivo é apontar para Cristo, levar mais pessoas ao conhecimento da palavra, e o seu negócio pode ser esse instrumento, essa ferramenta, que Deus quer que prospere para comunicar a palavra dele. Amém, glória a Deus. Deus não é contra o lucro, né? Ele é contra a desordem. Exatamente. É isso. E prosperar é crescer, mas sem perder o foco no propósito, né? Que Deus tem pra gente. Exatamente. Então, cara, muito obrigado aí pela tua disponibilidade. Vamos marcar agora um próximo episódio contigo. Vamos falar só sobre reforma tributária. Pô, vai ser e aí, maneiro, tem pano pra manga isso, hein? Demais, cara. Tem coisa pra caramba. Coisa pra fazer. Obrigadão. Vocês que nos assistiram até agora aí, espero que esse episódio tenha, né, esclarecido algumas dúvidas. Se não esclareceu, busca aí o Instagram do Edilson. Vai estar aqui no rodapé, pode buscar o Instagram dele, vai na caixinha de mensagem, entra em contato, vai elucidar vocês, ajudar você aí a melhorar o teu negócio, resgatar, quem sabe, o teu negócio que está aí, né, ali na beirinha do abismo aí, através de, fazendo as continhas do centavo, tu vai poder sair desse precipício, da beira do precipício. Amém. Bom, muito obrigado para quem nos assistiu até agora. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Ministério da Família BA, @Atitude Família Cast.
Curte, comenta, compartilha esse episódio, divulga pra geral e hypa ele, que vai chegar muita gente. Muito obrigado. Esposa, obrigado aí, tirou tuas dúvidas? Tirei a Nos dúvida. bastidores tu vai perguntar mais, né? Obrigado. Queridos, saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cash.